Olá, sejam muito bem-vindas a este vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a ansiedade aqui, tá? O que que a ansiedade ali, né, ela causa em você? A ansiedade causa somente os sintomas, tá? Físicos que você sente ali, né? Mas a ansiedade, ela vai muito além disso. Ela pode ser a causa dos seus bloqueios. Michele, ali eu quero ter mais dinheiro, eu quero viver um relacionamento feliz, a ansiedade pode estar te atrapalhando. Mas vamos entender também o que é ansiedade. Tem um livro que eu li, esse livro aqui, ele não fala assim especificamente da ansiedade, ele fala mais sobre, né, a síndrome do burnout, porque quando eu comecei no meu autoconhecimento, o que eu tive? Eu tive um burnout, né? Mas analisando tudo aqui, né, sobre o burnout, eu quero trazer esses conceitos aqui para você entender que é basicamente a mesma coisa, tá? O que que é a ansiedade? Primeiro a gente tem que entender a ansiedade, que a gente fala ansiedade agora, sabe? Mas a gente tem que entender o que que a ansiedade ela reflete no corpo. Isso vocês sabem, né? Ai, tem pessoas que têm cardíaco, tem pessoas que têm, né, aquilo ali. O que que ela dispara no seu corpo? Você tem que entender. Mas vamos mais. Qual é a emoção que a ansiedade desperta em você? E o que que a gente faz quando a gente tem ansiedade? A gente quer, né? Eu falo assim, não que esteja errado, tá? A gente tem que entender que é tapar o sol com a peneira só. Eu vou lá, Michelle, eu vou no médico, tomo remédio, e eu falo assim, você tem que tomar o remédio, lógico que tem que tomar. Por quê? Porque você já afetou o corpo. E agora eu vou explicar para você, biologicamente, o seu corpo, você largou dentro das suas correntes sanguíneas sensações no seu corpo. E lógico que você vai ter que tomar o remédio, porque você já instalou, mas você tem que aprender a controlar a ansiedade, entendendo aqui sobre. Eu quero te explicar sobre a ansiedade, para você tomar consciência. E a ansiedade, você tem que entender, né? A ansiedade, a gente fala assim, né? Curar a ansiedade. Mas a gente tem que entender a controlar, a conviver com, né, a ansiedade, digamos ali. Porque a ansiedade, ela é uma projeção. A gente fala ansiedade, a gente dá nome à ansiedade. A gente tem que entender que a ansiedade é uma projeção de algo que você está percebendo no agora. Vamos lá, né? O que que causa ansiedade? Muitas mulheres vão dizer assim, mas eu nem sei, eu tive ansiedade do nada. Gente, nada é do nada. A gente tem que entender que você tem que entender o que que a ansiedade está querendo te dizer, o que que o seu corpo está tentando te dizer. E neste livro, foi um livro assim que me trouxe muita consciência aqui, ó. Aqui eu quero trazer, ó. Então, é exatamente uma emoção e como chegamos a exauri-la, tá? Em seu nível mais alto. As emoções envolvem uma liberação de elementos neuroquímicos no cérebro. É isso que eu quero que você entenda. Aqui eu estou falando sobre, que eu te trouxe um livro sobre o burnout, mas o burnout é um sintoma. A gente fala assim, ansiedade, depressão, né? São causas ali, mas eu quero falar sobre corpo, sobre mente, sobre emoções aqui, para você entender, tá? Aqui, ó, que a reação, a emoção, a ansiedade também te liberta emoções, só que você não tem consciência sobre. Aí o seu corpo, o cérebro libera neuroquímicos, uma reação a algum estímulo. É a mesma coisa, você estimulou o seu corpo a algo. Você vê do outro, ó, você vê do outro lado da sala uma pessoa atraente, seu cérebro libera uma série de elementos químicos e isso desencadeia uma cascata de alterações fisiológicas. O coração bate mais rápido, os hormônios se mexem, o estômago se agita, você respira fundo e suspira, sua expressão facial se altera, talvez você fique ruborizada, o timbre de voz muda, seus pensamentos vão em direção a lembranças da pessoa, fantasias do futuro, e de repente você se vê uma necessidade urgente de atravessar a sala, né, ali. Tá, eu vou deixar só isso daqui por enquanto, para mim te explicar aqui, tá? A ansiedade, ela é um sintoma que você libera no corpo à medida que você tem que entender que hoje tudo na sua vida pode ter gerado um gatilho da ansiedade e você não sabe. Aí, por exemplo, que nem ela falou aqui, uma pessoa, você viu algo
alguma pessoa. E aquela pessoa instantaneamente te fez, e você nem se dá conta, recordaram um acontecimento lá do passado, não é do futuro, é do passado. E trouxe a você várias sensações no seu corpo, vários sentimentos de... E o que você faz quando você libera essa sensação no corpo? Talvez é medo, corre, foge, luta. Nós temos instintos básicos, tá? Quais são os nossos instintos básicos ali? Quando você libera esses hormônios do corpo, o seu corpo ele entende que você ou você vai lutar ou você vai correr, né? Que são instintos básicos de sobrevivência. O seu corpo está tentando te manter vivo. Ele está te mostrando que ele não quer talvez ficar ali. Ele está com medo. A gente tem esse instinto básico de luta, de fuga, né? Que pode acontecer, ou de congelar ali, ou tem pessoas que ficam paralisadas, não sabem se vão para cá, se vão para lá, desmaiam, não sei o quê. Isso depende da reação do corpo. Como é o seu modo. Se você tiver consciência do que está acontecendo, você consegue entender, né, que você está liberando um hormônio, e o hormônio que você está liberando ali está informando para o seu corpo o que ele tem que fazer. A ansiedade, ela causa isso. É o significado que o seu corpo deu daquilo que te aconteceu lá atrás. Vou dar um exemplo para você também. O que acontece muito das mulheres que eu trabalho, a questão da ansiedade, né? A mulher, ela tem projeções que nos falam assim, né? É uma projeção, eu tô uma projeção do futuro. Eu tô projetando o meu futuro. Aí você tá lá projetando o seu futuro, só que com a emoção do passado. A gente pensa assim, que ansiedade é uma projeção. É uma projeção, às vezes, do futuro. É uma projeção. Eu tô sentindo ansiedade. Eu tô sentindo isso. Você tem que entender que você está derramando sobre o seu corpo sensações e sentimentos que pode ser de fuga, de corre, de medo. Aí você faz uma projeção ali, né? Por exemplo, dá um exemplo. Meu chefe, meu Deus do céu, eu não entreguei aquele trabalho eu não entreguei. E agora? E você está derramando sobre o seu corpo medo, frustração. E daí o seu corpo ele vai pensar assim, ó, eu quero fugir daqui, eu quero fugir, eu tô com muito medo. E você tá liberando esses hormônios dentro do seu corpo. Né? Porque você pode ter ali uma questão que você não resolveu do seu passado. Ou você está liberando sobre o seu corpo. A gente pensa que é sobre o chefe, que é sobre o trabalho, mas pode ser, sabe o quê? O medo de ser rejeitada, o medo de errar, o medo de fracassar. O seu corpo está informando a você. Só que você é muito, assim, pensa assim, são questões muito rápidas, que você não está consciente disso. Mas você liberou uma emoção do passado, no agora. E o seu corpo, ele quer te informar. Meu Deus! Se meu chefe me rejeitar inconscientemente ali. O seu corpo está querendo te proteger de algo. Por quê? Porque você tem que entender que a gente tem ali um subconsciente. Dentro desse subconsciente, tá ali todas as suas programações, as suas reações do seu corpo. Tá tudo informando ali para o seu corpo como ele tem que agir. E ficou gravado experiências, medo de rejeição, medo do abandono, insegurança, tristeza. Aí, que nem eu falei para vocês, tudo na sua vida pode ter gerado esse gatilho. E você não sabe sobre. Você vai ter que tomar mais consciência do que te causa a ansiedade, a emoção que te causa a ansiedade. E daí você vai dizer assim, mas pode ser pensamentos? Pode. Porque é uma projeção lá do futuro, só que você está vivendo no agora, sentimento de medo. É a mesma coisa que eu te falei, que eu li esse livro porque eu sentia o burnout, que é esse esgotamento físico, mental e emocional. A ansiedade, digamos ali, é a mesma coisa. E o que o autor aqui ela vai falando, sabe?
tem uma parte que ela vai te ensinar que você tem que completar o ciclo aqui. O que é o completar o ciclo? Eu tenho que ter consciência dos sentimentos, eu tenho que liberar esses sentimentos também dentro de mim. Aqui, ela não te faz assim, ir para a memória, tá? Você depois tem que buscar, né, entender mais sobre você. Eu quero te convidar a fazer a Jornada da Liberdade Emocional. O que é a Jornada da Liberdade Emocional? A gente trabalha sentimentos, pensamentos que você não está consciente sobre. Eu quero que você imagine que a gente pensa assim, né? O nosso corpo, ele é uma xícara. Só que você vai alimentando essa xícara, imagina você tá derramando ali medo, tristeza, há muito tempo vivendo. Aí chega um momento que você pensa que, é o meu trabalho, Michele. É o meu chefe, Michele. É o meu marido, Michele. Mas ele te colocou uma gota de uma xícara que já estava transbordando. E a gente vai pensar que é o outro ali. Aquele momento te trouxe a ansiedade. Não é. É muito tempo. É muito tempo. Que nem eu falei, você é uma xícara. E você está enchendo essa xícara de muito medo. Medo, tristeza ali. E chega uma hora que a xícara está transbordando, só que você não se dá conta. Aí qualquer acontecimento agora, você diz assim, Michele, mas foi do nada. Mas foi só um pensamentozinho. Mas é porque você já vem enchendo essa xícara há muito tempo, gente. Não é nada do nada. O corpo, ele só está fazendo um reflexo das suas dores emocionais não resolvidas. E aquela fala que você só tem que eliminar, né, essa dor, essa emoção. Aqui é estar consciente que tudo hoje na sua vida pode causar essa memória, pode ser gatilho. Por exemplo, assim, né? Lá no seu trabalho, por exemplo, ó, você tá ali com o seu chefe, tá? Tá ali com o seu chefe. E o seu chefe tá gritando, e ele tá falando alto, e você vem com uma sensação, sabe? Uma sensação muito ruim. Você fala, é uma sensação ruim, você nem sabe explicar. Aí, se você liberou um hormônio, uma sensação pro corpo, e fez vários gatilhos no corpo. E seu corpo vai dizendo assim, ó, foge, perigo, ou vai lá dar um tapa na cara dele, que é o quê? São o quê? Gatilhos, né, de sobrevivência. Luta, fuga, são os nossos gatilhos, é normal do nosso... Ou você fica paralisada ali, você fica estática. São maneiras de cada um reage do corpo de uma maneira que você já vem ensinando como é sua maneira de sobreviver, né? E aquele chefe, ele despertou em você essa questão ali, porque é biológico. O que seu corpo quer? Te manter viva. E você tá dizendo para ela assim, eu não aguento mais, eu quero correr, eu quero fugir daqui. E daí, o que acontece no seu corpo? Ai, tô com medo, ai, tô com medo. Teu corpo tá assim, ó. Ele tá falando assim, ó, corre, perigo. Não é o chefe, é um leão que quer te comer. Porque o nosso cérebro, nosso cérebro, ele é antigo. E a nossos ancestrais, o modo deles sobreviver é não ficar na frente do leão para querer sobreviver. E hoje a gente não tem leão, mas a gente tem chefe. Hoje a gente não tem leão ali, né? A gente não vive mais naquela savana. Mas a gente tem o quê? Dinheiro. Hoje a gente não tem leão, mas a gente tem um relacionamento que te gera ansiedade, que te gera essa dor de luta, fuga e congelamento. Porque são neurologicamente, fisiologicamente, eu estou falando aqui. Como o seu corpo, como o meu corpo reage. Você tem que aprender a conhecer o seu corpo. Ali. Aqui, ó, o estresse é uma alteração neurológica e fisiológica. Acontece no nosso corpo quando nos deparamos com uma ameaça. Pensa assim, o dinheiro é uma ameaça. O chefe é uma ameaça. O pensamento que você está pensando ruim é uma ameaça para o corpo. É uma ameaça. Você está colocando no corpo ali, estou pensando no chefe, mas já está instalando medo. Tudo ali. O corpo, ele está sentindo, no agora, aquela reação. Uma reação
adaptiva do ponto de vista evolutivo, que nos ajuda a lidar com coisas como, por exemplo, ser perseguido por um leão ou atacado por um hipopótamo. Quando o nosso cérebro se dá conta da presença do leão ou do hipopótamo, aciona uma reação do estresse. Nós chamamos hoje de estresse, nós chamamos hoje de ansiedade, mas o corpo, ele não entende isso, ele entende hormônio, atividades neurológicas, ele entende o medo que você está liberando e ele quer sair correndo, ou você já tem aquela sensação, mas eu quero matar o meu marido, e daí eu quero lutar. O meu instinto de sobrevivência, quando algo isso me acontece, é lutar. Tem pessoas, pode ver, luta, briga, quer brigar, quer discutir. É o seu instinto de sobrevivência ali. Mas se você entende o seu sistema biológico, você consegue entender que você não precisa alimentar essas endorfinas que para o seu corpo, aí você joga muito mais sangue para a corrente sanguínea e o seu corpo se acelera, ele só está bombeando mais o coração, porque na verdade ele quer fugir dali, porque para ele aquilo que está te acontecendo é uma ameaça, E você tem que entender isso, tá, Michele? Mas e o que eu tenho que fazer? Aqui no livro, né, ela fala assim, todo o nosso corpo é a nossa mente mudando em reação à ameaça detectada. Tudo na mente é você que está liberando o sentimento, e o sentimento faz uma cadeia de hormônios do seu corpo instalarem biologicamente, neurologicamente, você está alimentando o seu corpo. Então ela fala o quê? Você compreendendo como você tem que liberar o sentimento ali. Por exemplo, se o meu corpo está reagindo à luta, então eu vou socar uma almofada, eu tenho que romper. Ela sempre fala assim, quando você tem o sentimento, você tem que romper o ciclo. Mas o que a gente faz? Eu vou lá e vou tomar um remedinho e não rompo com o ciclo. E se eu não rompo com o ciclo hoje, aquela fala que você pensa assim, acabou, né? Não, você vai levar o ciclo para amanhã. E você vai levando o ciclo para os outros dias. O ciclo precisa ser interrompido. Senão, você deixa seu corpo sempre em estado de alerta. Ele acha que tudo é perigo. Você vive em estado de alerta. Daí ela fala assim, o ciclo de reação ao estresse precisa ser concluído. E para isso não basta eliminar o fator estresse ali. Tomar um remedinho, sair da sala, sair da frente do chefe, ir para casa. Por exemplo, é o que vai acontecer, né? Eu estou lá no trabalho, que bom que eu estou em casa. Você tem que eliminar não somente aquele fator ali, mas eliminar o ciclo, a sensação, o sentimento, você precisa eliminar isso. O seu corpo está preso em plena reação ao estresse. Não adianta repetir para si mesmo, agora você está salvo, acalme-se. Nem mesmo ver o leão ali, morto, né? Você não adianta sair da frente do chefe. Por quê? Porque amanhã você vai voltar lá para aquele chefe e você vai sentir novamente aquele sentimento, O sistema digestivo, imunológico, cardiovascular, músculo-esquelético, reprodutivo não receberam nenhum sinal de que você está salva. Você tem que romper liberação de sentimentos e sensações. Então, o que acontece? Aprenda sobre você. Qual é a reação? Eu sou de fuga. Parece assim, meu corpo... Eu sinto que eu tenho que eu quero fugir. Eu sou daquela, meu corpo é de fugir. Então, quando você sentir isso, você tem que eliminar o ciclo. Dá um exemplo. Vai correr para o quê? Para a adrenalina do corpo liberar todo o cortisol, toda a adrenalina que você instalou no seu corpo. Você tem que romper com esse ciclo, porque senão você vai levar amanhã. Ou você vai dizer assim, eu vou arranjar o remedinho certo para parar com isso. Não resolve. Há um remedinho certo. O remedinho certo é você se conhecer, entender as emoções, trabalhar o seu passado
ressignificar isso. Aqui vamos lá. Aqui é para você viver melhor. A ansiedade, que eu disse, não tem cura. Não tem, porque é um sistema biológico do seu corpo, mas você tem que aprender sobre você. Aqui ela está dizendo também que o estresse, a ansiedade, que só muda de nome. Mas você tem que aprender sobre você. Como o seu corpo reage, você tem que fazer isso. O meu exemplo, eu entendo que o meu corpo é de lutar, eu sou lá de brigar, não preciso brigar lá com o outro, eu vou lá e eu vou socar. Vou socar um travesseiro para liberar a sensação do corpo. E quando eu senti ali, nossa, meu corpo exaurido, é porque você liberou a sensação ali. E depois você vai fazer o quê? Respirar. Porque o nosso corpo, ele entende quando você libera toda essa programação nas células, todas essas informações ali biológicas e neurológicas, e ele entende através da respiração. Luta, fuga. Imagina, quando a gente está, né, com o coração, a gente muda a respiração. Depois que você soltar tudo no seu corpo, você vai parar e respirar. Não, agora tá tudo bem, ó, corpo. Aí o seu corpo entende as células, que nem ela tá falando, o seu corpo reprodutivo, aqui, ó. Mas não é só isso. Suponhamos que o fator de estresse não seja um leão, mas, ó, um idiota no trabalho. O idiota nunca vai representar uma ameaça na nossa vida. Não passa de um estorvo. Diz coisas de idiotas numa reunião e você é tomada por uma corrente de adrenalina, de cortisol, glicogenógeno semelhante. Deus do céu, mas tem que continuar ali naquela reunião, por exemplo, de ser uma mulher boazinha, socialmente adequada. E isso vai o quê? Isso piora a situação dentro de você. É como se você quisesse pular lá naquele rapaz que tá lá, né? Ali, matar ele assim, né? O que você faz? Você tá liberando, ó, uma fisiologia no seu corpo. Você tá liberando ali essa sensação no seu corpo. Em vez disso, de você ter uma conversa tranquila, mas na verdade você queria pular no pescoço dele, né? Você tem que liberar o causador estresse. Mas o fato de atacar, né, a causa do estresse não significa que você enfrentou o estresse propriamente dito. Seu corpo está empapado de suco de estresse, ó, esperando algum sinal de que agora você está livre da possível ameaça. Pode relaxar e comemorar. Então a gente sempre tem que, ó, aqui ela fala assim, ó, para você entender, você tem que conhecer sobre você, entender que as emoções, entender que muito de tudo isso que te causa na sua vida hoje, né, é uma gota dentro de um copo que já está muito cheio. Você tem que entender sobre a biologia do seu corpo, entender que você precisa romper o ciclo, tá? O que você vai fazer então? Sabe que durante todo nós temos, tá? Trabalhos muitas vezes estressantes, maridos estressantes ali, né? O primeiro depois você tem que trabalhar isso daí, as memórias, sentimentos, que isso lá vem lá do passado, tá? Isso são gatilhos emocionais que o seu corpo está querendo te defender agora. Então eu vou te dar uma solução para agora, mas você vai ter que ir buscando compreender ali as causas também. Quando te causar algo, não vai tomar somente o remédio. O remédio tem que tomar, porque você já fez toda uma cascata de hormônio. Mas agora, quando você vai ter que aprender a tornar consciente esses disparos, entendendo mais sobre você e romper todos os dias, quando chegar em casa, o ciclo, para que você não leve o ciclo para amanhã e para outro dia, daí vai chegar assim, Michelle, mas daí do nada, né, aconteceu isso, mas há quanto tempo você vem sendo boazinha, engolindo sentimentos, né, deixando o seu corpo ali com hormônio de adrenalina, e ele tá dizendo que ele quer fugir, que ele quer correr, e você não está rompendo com o ciclo. Todo dia você tem que romper o ciclo. Ou corre, tem que cansar o corpo. Aí depois que cansa o corpo, ou bate, que é a sua maneira de bater, depois que rompeu com essa sensação, você vai parar, tá? Depois que liberou assim, nossa, cansei.
Respira tranquilamente, porque daí o corpo entende que agora não tem perigo, que ele pode relaxar. Aí você para de enviar para as células, para toda a sua corrente sanguínea, adrenalina, cortisol, toda aquela cascata de hormônios. Quando você respira, nós temos que aprender a respirar. Respiração informa para o corpo reações que ele tem que fazer. Depois que você liberou, respira, tá bom? Faça isso todos os dias. Rompa com o ciclo, tá? Para o seu corpo aprender, para que você não leve para o outro dia, e que você não leve para outro dia, e que você não venha até mim falando assim, né? Que nem vem, Michele, do nada. Todos os livros, né, que você pode ler, assim como eu li, tem muitos livros, todos os livros, eles vão te falar que não é do nada, é porque você já está com uma xícara cheia. Aí você vai dizer assim, mas o meu marido só fez uma coisinha, mas é porque a xícara já estava cheia. Você não rompeu com os ciclos do seu corpo, com os sentimentos. Então trabalhe isso, entenda sobre você mesma. E se você não romper com todos esses ciclos, a gente está alimentando o corpo com doenças, emoções negativas ali, digamos, são doenças. Não romper com ciclos, você vai entregar para o seu corpo. Por isso que você se sente, que nem no meu caso ali, esse esgotamento físico, mental e emocional, que é o burnout. Porque eu só estou informando para o meu corpo esse sentimento de luta, de fuga. No meu caso, eu entendi que biologicamente o meu corpo ele é preparado para lutar. Me acontece hoje alguma coisa, eu vou brigar, eu vou gritar. Você pode querer assim fugir, ou você é daquelas que congelam, te paralisa. Isso é um drive instalado aqui dentro de nós, porque tudo que o nosso corpo quer, ele quer sobreviver. Ele quer sobreviver. E o que você está informando para ele, seja chefe, seja dinheiro, seja marido, é uma ameaça. Porque você está liberando emoções de medo, tristeza, que nem uma vontade de pular no pescoço dele e eu não posso. E você está o quê? Reprimindo essas emoções, reprimindo essa cascata de hormônio. Você precisa romper com os ciclos. Eu vou convidar você a fazer a jornada da liberdade emocional. A jornada da liberdade emocional, a gente vai eu falo assim, te virar do avesso. Porque a gente vai desprogramar sentimentos, comportamentos, pensamentos e programar. Você precisa se conhecer. Você precisa entender que você tem uma bagagem emocional de tristeza, rancor, medo, ou você é aquela mulher boazinha. Chegou o momento de você se conhecer para que você consiga dar ao seu corpo felicidade, amor, tranquilidade, paz. Senão você não vai conseguir. Eu falo assim, Michelle, você não vai conseguir dar isso para você se você não se conhecer, porque você só está entregando para o seu corpo mais do mesmo. Eu quero te ensinar a estar junto com você a romper os ciclos. Eu estou lá nessa jornada de liberdade emocional para você romper ciclos. Eu tenho que te ensinar a você a controlar seu corpo, controlar sua mente, entender que você tem que estar no controle das suas emoções, do seu corpo. Eu tenho que te ensinar que você tem que romper ciclos, senão você só vai continuar liberando essa cascata de hormônios. Vai chegar um momento que você vai dizer, mas eu tô cansada, eu tô esgotada. Mas olha há quanto tempo você vem reprimindo todos os sentimentos. E você tem que romper com os ciclos. Você tem que se conhecer. O seu corpo tem um modo operante. Cada corpo ele é diferente em reações. Né? Cada corpo é diferente, como eu falei. Só que você tem que se conhecer, entender as emoções. Talvez você já esteja com a xícara tão cheia que qualquer acontecimento hoje te gera um gatilho. Por quê?
Porque você já está cheia. E agora você precisa esvaziar toda a sua xícara. Senão, não tem como ter uma vida alegre, feliz, num corpo adoecido de emoções negativas, pensamentos de medo de rejeição, medo de abandono, medo de fracasso, medo de frustração, e daí a mente vai lá e você não é bom o suficiente porque ninguém te ama, porque não sei o quê. Olha o que você está jogando e liberando uma cascata de hormônios no seu corpo. Eu convido você a fazer a jornada da liberdade emocional. E são 4 encontros. Não precisa viver anos fazendo terapia mais, porque a gente vai trabalhar nas causas, na raiz do problema. E eu vou te entregar ali um novo, eu falo assim, uma nova mulher. Você será uma nova mulher. Depois de 4 encontros. Com o quê? Com reprogramações mental, emocional, toda essa base você vai ter, que é o quê? Base de você se conhecer, base de você entender mais sobre você, você construir uma nova identidade. Se tornar, eu falo assim, a protagonista da sua vida, porque até agora você não está sendo a protagonista da sua vida. Você está deixando se controlar pelas emoções do passado, pelos medos. E o seu corpo, ele é só um reflexo da sua dor emocional. E ele só está tentando te proteger. E se tudo isso daqui fez sentido para você, vai lá no Instagram, eu sou Michele Dias, e já agenda para que eu consiga te explicar melhor sobre a jornada da liberdade emocional, para que a jornada possa te auxiliar a viver melhor, ter mais qualidade de vida.